Meus queridos amigos, terminamos hoje o mês de junho. Já estamos na metade do ano. Ontem foi o dia de São Pedro, apóstolo, e lembramos o seu glorioso martírio. Hoje a Igreja, no seu calendário romano, apresenta os primeiros mártires de Roma. Só Deus sabe o número destas pessoas que, como Pedro, preferiram enfrentar um martírio glorioso, perdendo a sua vida humana, mas ganhando a vida para a pátria do céu. Hoje, nos arredores de Roma, como documento que testemunha o sacrifício e a morte dos primeiros mártires de Roma, temos várias catacumbas. Lembro de ter celebrado mais de uma missa lá, debaixo da terra. Temos 4 corredores por um comprimento de 18 quilômetros, cheio de túmulos. Somente Deus sabe o número destes mártires de Roma que marcaram o primeiro século da Igreja. Jesus subiu para o céu, enviou o Espírito Santo, fortaleceu a fraqueza de milhares e milhares de pessoas e olha, se formavam tantas comunidades de cristãos, muita gente recebia o batismo, os apóstolos e os padres daquela época não davam conta de administrar os sacramentos e mesmo diante das perseguições dos imperadores, sobretudo destacamos o imperador Nero, que mandou matar Pedro e Paulo, e somente Deus sabe quantos outros cristãos, para, digamos assim, dar alegria ao povo, e fazia com que os cristãos se tornassem comida dos animais. Quando a loucura do imperador Nero chegou ao máximo da sua possibilidade e expressão, ele chegou até a mandar dar fogo a vários bairros da cidade de Roma, e muita gente perdeu a casa, etc. Ele acusou os cristãos de ter sido os responsáveis pelo incêndio e mandou matar milhares e milhares de cristãos. Estas pessoas, não temos o nome deles. A Igreja não lembra o nome de ninguém, mas sabendo que foi um episódio que marcou por mais de 40 anos de perseguições horríveis no primeiro século, a Igreja reúne todos estes mártires no dia de hoje. Vem ao lado de São Pedro, que nós veneramos ontem, para deixar bem claro que o testemunho da fé deve ser mostrado também através de determinadas renúncias, digamos assim, de uma vontade firme para não cair nas ciladas que sempre existem do mal, que não quer absolutamente ouvir falar de religião nenhuma. Hoje, a festa destes grandes mártires, cujo sangue sedimentou a gloriosa Igreja Católica, é para nós também um motivo, não só de orgulho, mas de profunda reflexão. Até que ponto, prezados amigos, nós também estaríamos dispostos nos dias de hoje a uma renúncia, a um sacrifício, talvez até uma renúncia da nossa mesma vontade para pertencer a Cristo, para viver dentro de nós um modelo de santidade que estas pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos, viveram e com tanta honra, com tanto prestígio, até o ponto que os mesmos romanos, quando notavam grupos de cristãos que, por exemplo, passavam por uma praça, o comentário dos romanos, que eram todos pagãos, era o seguinte: olha lá como eles se querem bem, olha como se amam. Porque quando uma pessoa ama de verdade o seu próximo, é capaz de renunciar a todo a si mesmo para agradar ao seu semelhante. Vamos pedir hoje, através da nossa fé, da nossa oração, a invocação destes gloriosos mártires de Roma, do primeiro século. Foi um século, infelizmente, banhado por muito sangue, inúmeros mártires, mas olha só, a fé triunfou. Estamos no primeiro século, mas quando irá chegar o imperador Constantino, acontecerá que este imperador irá proclamar a liberdade do culto e, em seguida, a religião cristã será pronunciada e declarada como religião oficial do Império Romano.